Gravando, presidente. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento do dia 6 de junho de 2023, da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, Dr. João Maluf Júnior, os demais juízes, Dr. Eduardo Soares de Mello, doutora Tatiana Del Giudice Capa Queradia e o Dr. Thierry Serikawa. Como representante fiscal, o Dr. Pedro Abraão. Vamos, então, passar para o julgamento do primeiro processo. Eu peço aos colegas que se dirijam ao processo de Tereos Açúcar Energia Brasil S.A., a em 4149 e 155. O voto já se encontra aí registrado, né? É o primeiro processo da pauta. Fazer um pequeno ajuste aqui no voto e aí já iniciamos. Essa é uma acusação já conhecida aqui dessa Câmara, né? Tivemos o julgamento na semana passada de um processo idêntico. Aqui é falta de pagamento por ter indicado outro estado como destino das mercadorias, o etanol hidratado combustível, mas essas não saíram do território paulista, conforme se comprova pelas respostas às notificações e demais documentos e informações fornecidas pelo fisco do estado do Paraná, da suposta destinatária, né, de distribuição, abastecimento e logística Eireli. O contribuinte, ele alega nos dois processos, são basicamente as mesmas alegações. Há uma pequena diferença deste processo para os outros, para o processo que foi julgado, na diferença mínima, né? Que eu acho que é apenas uma alegação de que há uma fragilidade, porque, no caso dos presentes autos, há a inclusão da exigência de dezembro de 2018. E as diligências que foram pedidas ao Fisco do Paraná, elas pediam para que fosse verificado o período de 2019, né? E aí acabou sendo incluído o período de dezembro de 2018. Houve, nesse período também, houve também uma emissão de nota fiscal com destino à empresa Dial também.
em dezembro de 2018. Essa é a única diferença. As outras alegações são de nulidade do AIM por prova emprestada. Isso é algo que já havíamos visto, né, na semana passada. Também alega nulidade da decisão recorrida, em razão de vício de fundamentação, porque teria se limitado a repetir todo o histórico do trabalho fiscal, sem considerar a argumentação, os documentos comprobatórios anexados pela autuada. Alega que a presunção fiscal, alega que há impossibilidade da inversão do ônus da prova, que não caberia à autuada comprovar a saída das mercadorias do Estado de São Paulo, e que no tempo das operações a situação da adquirente era regular, conforme consulta o cartão CNPJ, e aí é uma alegação de boa-fé, né? Ela alega que adotou todas as medidas e trouxe todas as provas para a aplicação da boa-fé. Por fim, alega a questão do caráter confiscatório da multa, com a necessidade de sua redução para que não ultrapassasse o valor correspondente a 100% do tributo exigido. Eu vou passar brevemente pelo voto. Na verdade, nós já lemos boa parte dos fundamentos que estão aqui, né? Já foi objeto aqui, e todos nós quatro estivemos na sessão anterior, né? Então, eu entendo que aqui, na verdade, não há prova emprestada, né? Porque todo esse processo aqui foi feito com base numa ordem de fiscalização, ordem de serviço fiscal, e usando pedidos de verificação fiscal junto ao Fisco do Paraná, algo que é comum, né? E corriqueiro, né? E previsto na legislação, enfim. E todas as provas se encontram nos autos, né? Todas as provas. E o contribuinte, então, ele pôde se defender livremente, né? Em relação a todos os argumentos aqui, e as constatações que foram feitas e que embasam a autuação. Especialmente, nós temos aqui no relatório circunstanciado muito bem explicado, né, a questão da empresa Dial, né? Ela estaria alegadamente localizada no endereço lá no estado do Paraná, dentro de uma base petroquímica, né, que é gerida pela empresa Unibrasp Brasileira de Petróleo S.A., é autorizada pela ANP, e essa empresa ela cede espaço de armazenamento para diversos outros estabelecimentos, diversas outras distribuidoras de combustíveis, né, e opera sob rígidas normas e com rigoroso controle de entrada e saída de caminhões, né. Então, ela é a administradora do parque, e a empresa Dial, a suposta destinatária, tem como endereço, né, informou como endereço a localização né, dentro dessa base petroquímica. Em função dos indícios de irregularidade, foi solicitada diversos pedidos de verificação fiscal para aprofundamento das investigações, e o Fisco do Paraná retornou com as informações de que, primeiro, a Unibrasp, essa empresa, ela disse que nunca recebeu nenhuma mercadoria do Estado de São Paulo destinada para... nunca entrou em suas dependências lá, nenhuma mercadoria do Estado de São Paulo, nenhum contribuinte do Estado de São Paulo destinada à empresa Dial, né? Isso é uma forte evidência, né? Uma constatação muito contundente, né? Então, não há, no caso dos autos, nenhuma prova emprestada, muito pelo contrário, todas as provas encontram-se aqui. Ele está instruído com todos os elementos de prova, além do relatório circunstanciado, né? Tem todas as demais provas, os demonstrativos, os DANFs, as FDs, as notificações e respostas, a ordem de serviço fiscal, contas fiscais, todos os relatórios gerados pelos pedidos de verificação fiscal encontram-se a partir das coisas 204, né, sendo parte integrante da presente fiscalização. Então, está tudo muito bem documentado aqui. O contribuinte, então, não tem razão de pedir aqui, de alegar a nulidade por suposta prova emprestada, que, portanto, teria sido cesseado seu direito de defesa. Enfim, não há isso nesses autos. Ainda que existam vários processos, sim, que a ANP moveu, né, de cassação, né,
do estabelecimento na verdade, de desautorização, né, do estabelecimento para operar, né, como distribuidora na base petroquímica. Essa empresa de AL entrou com pedidos de liminar para que pedidos de mandado de segurança com pedido de concessão de liminar para que pudesse operar, né? E de fato foi concedida uma segurança, né? Na verdade foi concedida uma liminar, e durante um certo período ela operou sob a proteção dessa liminar, que logo em seguida caiu, né? E tem toda essa discussão no judiciário, né? Toda essa discussão, enfim. Mas essa discussão, essa questão inclusive dos motivos que levaram a ANP a desautorizar a concessão, né, para que a DIAL operasse dentro daquela base petroquímica, são indícios, né, de que realmente foram indícios usados nesse processo administrativo aqui nesse presente aí, de que a empresa não tinha capacidade, né, física nem de segurança, né, para operar como distribuidora de combustíveis na base petroquímica, né? Então, isso foi verificado pela ANP, pela Receita Federal, e aí acabou culminando com a desautorização dessa empresa de operar naquela base petroquímica. Mas, além desse indício, né, aqui o auto de infração está baseado em prova contundente, né, em prova de que a empresa realmente não recebeu essas mercadorias enviadas pela autuada, né, e mais, né, tem provas de que, inclusive, o fisco paulista não se baseou só nos pedidos de verificação fiscal, né, feito junto ao fisco do Paraná, ele diligenciou todas as empresas transportadoras, supostas empresas transportadoras, e chegou à constatação de que a mercadoria era entregue em postos de gasolina no estado de São Paulo, né? Então, realmente, o modus operandi era dissimular a operação interestadual para não pagar o imposto da substituição tributária, né? E, ao fim e ao cabo, entregar essas mercadorias no estado de São Paulo para postos de combustíveis, inclusive evitando aí a revenda para distribuidoras, né, de combustível no estado de São Paulo, né? Algo que também não é permitido, foi vendido diretamente para os postos de combustível e ainda sonegando o imposto à substituição tributária, né? Isso é que está claro aqui das provas produzidas aos autos. Então, eu entendo que, de forma bem resumida, né, se os colegas quiserem que eu faça a leitura do voto, né, fiquem à vontade, me peçam, eu farei, né, mas eu acho que esse é um resumo, né, da questão de mérito, e as provas estão realmente muito bem postas, né, como já havia lido anteriormente, né, inclusive a consulta realizada no site da Agência Nacional de Petróleo, de que a empresa não teria mais a concessão para operar no lugar lá, a suposta destinatária, né, encontra-se as folhas 381, 382 dos autos. Ela constitui, na verdade, uma informação pública extraída de um sistema de informação e movimentação de produtos da ANP, né, e constituem consultas das bases de distribuição autorizadas, né, para distribuir combustíveis. Também a questão dos IPs, né, o Fisco Paulista verificou que todos os acessos no sistema da nota fiscal eletrônica, no portal da nota fiscal eletrônica, para fins de emissão da nota fiscal eletrônica da empresa DIAL, né, e para fins de aceite das mercadorias em tese recebidas da hora autuada, foram todos feitos de endereço de internet no estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na verdade. Então, isso tudo está muito bem documentado também, né? E
que chama atenção enfim, o que foi dito pela transportadora das mercadorias, né? Uma das transportadoras, a FT Viana Mazeto Transportes, né? Ela fala o seguinte, que as demais notas descritas no anexo desconheço suas operações, ressaltando que nestas notas constam como motoristas terceiros que também desconheço. Então, boa parte das notas, nem ela que havia, né, ela constava como transportadora, nem ela reconhece, né, que foi a transportadora, né? Então, e as que ela reconhece que transportou, ela diz que as mercadorias foram retiradas na Térios, né, Açúcar e Energia S.A., Fazenda Piratininga, na cidade de Pitangueira, São Paulo, e entregues no posto original de Ribeirão Preto, na rua Mariana Junqueira, no 52, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, está realmente demonstrado aqui, né, que essas mercadorias, elas de fato foram entregues em postos. Inclusive, continua dizendo que o contrato foi contratado pelo posto, né, diz o nome do contato no posto de gasolina e que as notas fiscais eram entregues no local do carregamento, ou seja, lá na Térios, né, sendo que essas notas eram o único documento fiscal fornecido e eram utilizadas para acompanhar o transporte das mercadorias. E que no momento da retirada, lá na Térios, por confiança ao contratante, ao posto de gasolina, né, jamais verifiquei se o local de entrega, que era o local de entrega para ele, era o posto de gasolina, né, se ele estava correto, ou seja, se ele correspondia àquele que, se o que estava na nota fiscal correspondia ao que de fato é o local de entrega, né. Então, isso é o que declara o transportador, né. Os pagamentos dos fretes eram feitos imediatamente após o descarregamento através de dinheiro. Descarregamento no posto de gasolina, como já havia dito aqui o transportador. Portanto, claro está que as mercadorias não atravessaram as fronteiras do Estado de São Paulo, né? Essa é uma autuação de um trabalho bem detalhado, né? Bastante minucioso e com muito cuidado, né? Então, realmente foi um trabalho bem difícil, né? É um esquema complexo, né? Realmente de ter conseguir trazer essas provas, né? Mas a fiscalização conseguiu, né, verificar junto aos transportadores, verificou essa questão do IP, né? Enfim, todos esses pontos aqui que foram provas produzidas pela própria fiscalização do Estado de São Paulo. Fora isso, as verificações do Estado do Paraná, da fiscalização do Estado do Paraná, junto à administradora da base petroquímica, né, também são provas contundentes. Então, assim, no mérito, eu entendo que não assiste razão a contribuinte, ele está bem fundamentado aqui a autuação. O contribuinte traz em sua defesa diversos documentos, e inclusive eu evidencio aqui que não há nenhuma nulidade na decisão recorrida, né? Ela tratou muito bem de todas as questões que foram postas, né? E inclusive das provas que foram juntadas na defesa, né? E quando muito, né, as provas que foram juntadas na defesa, elas podem indicar que as mercadorias elas tenham saído, né, da Térios, mas elas não conseguem demonstrar que essas mercadorias elas de fato entraram no estabelecimento de destino, nem que cruzaram as fronteiras do Estado de São Paulo, né? Então são termos de responsabilidade que foram preenchidos. Eu nunca havia visto esses termos de responsabilidade, né, em que o transportador ele assume a responsabilidade pela predestinação, né, da mercadoria. Eu acho isso realmente muito curioso, né? Como que logo antes da saída, quer dizer, antes da saída das mercadorias, né? Esse termo de responsabilidade já prevendo a possibilidade de haver uma predestinação. Isso é que é a minha leitura que eu faço, né? Então, o contribuinte, a Térios, ela tomou esse cuidado de
lavrar um termo de responsabilidade em que o transportador se responsabiliza civil e criminalmente pela predestinação da mercadoria. E outras coisas mais, né? Cartas de correção, certificados de análise, ordens de carregamento, ordens de carga, certificado de verificação de veículos, checklists de carregamento. Isso tudo pode demonstrar, poderia até demonstrar, né, que a mercadoria saiu, né, do estabelecimento. Mas claramente não demonstra. A prova de que a mercadoria entrou no estabelecimento destinatário, ela é uma prova perfeitamente possível, né? Até porque, como é o combustível, né, a mercadoria, e esse destinatário é supostamente um distribuidor que opera numa base petroquímica, então essas mercadorias que, quando adentrassem a base petroquímica, teriam o registro delas, né, na base petroquímica, né? Mas isso ficou completamente afastado por conta das diligências. Mas, de fato, se houvesse a entrada, essa era uma prova, né, de que houve essa entrada, de que essas mercadorias foram destinadas para aquela que realmente ingressaram no destinatário. Outras provas poderiam ser os comprovantes de pedágio, né, junto aos transportadores, né? Então, e tudo isso poderia ter sido, já que o contribuinte teve o cuidado, né, de lavrar um termo de responsabilidade antes da saída da mercadoria, poderia ter tido cuidado, né, de exigir a prova das passagens de pedágio, né, dos caminhões, né, pelas fronteiras, inclusive, né? E também outras questões mais que ele poderia ter tido o cuidado de fazer, por exemplo, contratar um seguro, né, de carga. Nesse caso, aí a verificação seria mais fácil, né, que demonstraria por uma empresa por terceiro, né, que essa mercadoria teria adentrado no destinatário, uma empresa seguradora, por exemplo, né, confirmando que a mercadoria entrou, enfim. Então, são várias provas aqui que poderiam ser trazidas, né, poderiam ser produzidas, né, e não é, então, prova negativa, nem prova diabólica, né, a prova de que a mercadoria saiu do Estado de São Paulo, né. Então, isso para mim é muito claro, eu estou bastante tranquilo em relação a isso, né, não vejo nulidade nenhuma na decisão, nenhuma nulidade na auto-infração, acho que está robustamente provado que a mercadoria não saiu do Estado de São Paulo. E, por outro lado, as provas que o contribuinte trouxe, né, não conseguem demonstrar o contrário. Eu vejo que aí, no caso, como há uma discussão, vale a pena falar, né, é uma discussão que a cláusula FOB e a venda na modalidade spot, ela, então, isentaria o contribuinte da responsabilidade, né, por pelo destino dessa mercadoria, enfim. Eu discordo, né? A jurisprudência do TIT é majoritariamente firmada, né? Já completamente sedimentada, no sentido de que tem sim a responsabilidade, né? Enfim, nós temos aí o artigo claro da Lei 6374, que estabelece essa responsabilidade, além do que toda a sistemática da substituição tributária, né? Se o contribuinte ele não demonstra, né, que a mercadoria saiu do Estado de São Paulo, então aí a presunção de operação interna. Então, essa própria norma da Lei 6374 já estabelece que o contribuinte tem a responsabilidade de demonstrar a saída da mercadoria do Estado de São Paulo. Não fazendo, é presumido a operação interna, parágrafo 3º, né, do artigo 23 da Lei 6374, né? Então, é o que ocorre no caso dos autos, né? Essas convenções particulares, cláusula FOB, nós sabemos que o artigo 123 do CTN, ela afasta a possibilidade de que elas valem entre as partes e não são capazes de alterar a responsabilidade pelo pagamento de tributos perante a Fazenda Pública,
por meio da modificação da sujeição passiva das obrigações tributárias. Então, não tem como o contribuinte alterar a responsabilidade aí, no caso do que foi definido pelo parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 6.374, por conta de convenções particulares, aí, cláusula FOB, venda spot, enfim. Então, eu vejo, então, claramente que aqui realmente a responsabilidade do contribuinte, a autuada, ela deixou de provar, né? Então, que essas mercadorias saíram do Estado de São Paulo, era seu dever, né, ter se tomado cuidado de fazer, né, e havia totais possibilidades de fazer, né, se efetivamente a operação fosse regular, né. Como não fez e como está muito bem demonstrado aqui, eu posso concluir que não era regular, isso realmente o modus operandi é esse mesmo, né, como está muito bem demonstrado aqui, né. A questão da boa-fé também não se aplica no caso dos autos. Primeiro porque se vê claramente de todo esse contexto que o contribuinte autuado, ele claramente participou de todo esse processo, né? Então, é o que se vê da prova dos autos, né? Então, não há nem o que se cogitar aqui. É de fato uma fraude, uma simulação clara, e, além do que, eu entendo que a jurisprudência que foi, ao fim, culminou com a súmula 509 do STJ, ela não se aplica a casos como o do presentes autos. Então, eu acho que não há aqui nenhuma razão, nenhum fundamento para que se possa entender pela boa-fé, nem do ponto de vista fático probatório, né? Eu acho que está provado que não é o caso de entender pela que tenha sido demonstrada a boa-fé, né? E nem do ponto de vista jurídico, né? Diria assim, do ponto de vista da aplicação da jurisprudência, né? No caso, né? Que eu acho que não se aplica. Então, por outro lado, né? Então temos aí as questões que sobram, são questões que também não têm sido conhecidas por essa Câmara, por exemplo, a questão da alegação do ofensa ao princípio do não confisco, isso não tem sido conhecido nesta Câmara, com base no artigo 28 da Lei 13.457. Também o órgão de julgamento ele não pode reduzir aqui a multa, né? Ele só pode reduzir com base na permissão legal, né? E a única permissão legal para que se pudesse reduzir essa multa no caso dos autos é o que prevê o artigo 527-A do RICMES, né? E, portanto, no caso dos autos, não se aplica esse artigo, tendo em vista que se trata de falta de pagamento do imposto. E, no final, esses presentes autos eles não comportam a aplicação da súmula TIT 10 nem sua nova redação, porque as exigências fiscais aqui elas já correspondem a períodos posteriores à alteração da legislação. São de dezembro de 2018 a maio de 2019. Portanto, a cobrança dos juros, né, aqui no caso, ele já está limitada à taxa Selic. Então, eu conheço parcialmente, na parte conhecida, nego o provimento ao recurso, fico à disposição dos colegas, se tiverem alguma dúvida. Vou abrir os debates aqui. Doutor Thierry. Bom, parabéns pelo voto, senhor presidente, pela explicação bem detalhada aí. Eu acho que não resta dúvidas aí em acompanhar, né, no seu entendimento. Obrigado. Obrigado, doutor Thierry. Doutora Tatiana. Parabéns, doutor João, pelo voto. Como a gente já vinha conversado na sessão anterior, achei ele super conciso e, né, do jeito que eu brinco com o Pedro, né, do jeito que eu gosto, né, pegando nas provas, se baseando nos elementos que atestam que a fiscalização trouxe para os autos, a fim de atestar de que, de fato, a mercadoria acabou não saindo
do Estado de São Paulo. Então, vou acabar seguindo o seu voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Eduardo se declarou impedido. Então, nós já temos condições aqui de proceder ao voto, à votação. Vamos ouvir, então, por último, aqui, por fim, a representação fiscal, doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto, tanto na análise jurídica quanto na análise de provas. Não temos nada a acrescentar. Perfeito, estamos de acordo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, eu peço aos colegas que marquem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. Votação encerrada. O processo de Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. AIN 4149155 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Peço aos colegas que se dirijam ao próximo processo, que é o do AIN 4149459, também da Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A., também de minha relatoria. Esse processo ele não tem nenhuma particularidade, além das questões que já foram tratadas nos outros processos. Não são as mesmas alegações, é a mesma acusação. Perdão, ele tem uma particularidade, sim, mas que, ao fim, não influenciou em nada os presentes autos, né, porque não houve nenhuma alegação do contribuinte nesse sentido no recurso. A particularidade é que, no caso aqui, quem praticou essas vendas para a Dial foi a incorporada, a empresa Tereos Açúcar e Energia São José S.A., né? Foi a quem emitiu essas notas fiscais dos presentes autos, aqui é de janeiro de 2019 a março de 2019, e ela foi incorporada pela Tereos Açúcar, a autuada, né? Então, essa é a única particularidade, mas isso pela Tereos Açúcar e Energia Brasil, que é a autuada e que foi autuada também nos AINs anteriores que analisamos. Então, aqui, quem praticou quem emitiu as notas fiscais foi a Tereos Açúcar e Energia São José S.A. Ela foi incorporada. Essa é a única particularidade e isso não alterou em nada, nem alterou capitulações, nem os argumentos de recurso. Nada foi trazido nesse sentido, né? Então, os argumentos de recurso são exatamente os mesmos. Não há nenhuma particularidade. O voto ele segue com a mesmo formato, né? Os mesmos fundamentos. Então, eu vou nos dar o luxo de não ler o voto e se os doutores tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu conheço parcialmente, porém, na parte conhecida, nego o provimento ao recurso ordinário. Doutor Thierry. Perfeito, presidente. Agradeço aí essa nossa sessão aqui e sigo no voto aí, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Thierry. Doutora Tatiana. Acompanho o doutor Thierry, né? Vamos acompanhar o seu voto. Perfeito. Doutor Eduardo se declarou impedido, então eu vou encerrar os debates, né? E doutor Pedro, enquanto o doutor Pedro se manifesta, eu vou fazer aqui doutor Pedro. Perfeito, senhor presidente. Estamos de acordo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro.
Peço aos colegas, então, que marquem a presença. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Tereos Açúcar Energia Brasil S.A., AIM 4149459, também teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente não provido em decisão unânime. Então, esse foi nossos 2 processos de hoje. E eu agradeço aí a presença dos colegas, né? Tudo muito tranquilo hoje, né? E são casos realmente complexos, né? Mas nós já estávamos cientes, né? Já havíamos julgado casos similar, então, portanto, não houve nenhuma dúvida, nenhum problema, né? Nenhum debate a mais, enfim. Então, eu acho que está de bom tamanho, né? E agradeço, então, a participação de todos. Eu vou passar a palavra para cada um aqui enquanto eu faço os registros para encerramento. Dr. Thierry, vamos nas nossas considerações finais. Agradecer aí todos, aprendi muito, assim como na sessão anterior, e espero vê-los semana que vem. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas. Maravilha, obrigado, doutor Thierry, doutora Tatiana. Obrigada, doutor João, agradeço a todos pela presença. Feriado e até a próxima sessão. Doutor Eduardo. Bem, não participei porque me julguei impedido, mas parabenizo o presidente pelos excelentes votos, muito bem detalhados, né, com análise esmiuçada das provas, né, também da questão jurídica. Desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado, Eduardo. Doutor Pedro, encerrando as nossas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo aí a condução serena, sempre democrática aí dos trabalhos. Já conhecíamos os processos, mas de qualquer forma não podemos deixar de ressaltar o detalhamento, a profundidade da análise feita nos votos. O parabenizo por isso. O Dr. Thierry, volte mais vezes, será muito bem recebido nessa Câmara aqui. Um abraço a todos e nos encontramos terça-feira que vem. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. Então é isso, senhores. Muito obrigado pela participação de hoje. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 6 de junho de 2023. Um abraço a todos, boa semana, até a próxima sessão. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.